É claro que a turma do derruba o valor do gado gordo já entrou em campo tentando pegar carona na gripe aviária no Rio Grande do Sul, jogando no mercado um monte de bobagens mercadológicas. E como de praxe, nós vamos desmascarar as principais narrativas que estão circulando por aí e mudar a sua visão para o tal vírus que vem ocupando a mídia comercial do Brasil nos últimos dias. Como o volume de bobagem é gigante, vamos ao que você precisa de fato saber. E a primeira coisa que temos a dizer é a seguinte: você viu por aí alguém publicando a íntegra dos tais documentos oficiais da tal lista de países que supostamente bloquearam as exportações de carne de frango dos frigoríficos que operam neste segmento no Brasil? Esse tal documento se restringe à região do foco ou apenas o Estado liberando os demais? 9 destinos vetam frango do Brasil por gripe aviária. Embargos comerciais expõem riscos sanitários e comerciais para o país. China e União Europeia suspendem compra de frango brasileiro após caso de gripe aviária em Granja do Rio Grande do Sul. Segundo o ministro da Agricultura, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita devem restringir importações do estado. Doença não é transmitida para humanos pelo consumo de frango ou ovos. Chile e Uruguai também suspendem compra de frango do Brasil. Mostra aí, por favor, os documentos oficiais de cada um desses países embargando e de que forma a carne de frango produzida aqui. Então, cadê? Isso não é importante? Isso não seria o básico? Atualmente, como o nosso assinante sabe, o maior foco de gripe aviária do planeta foi registrado nos Estados Unidos, certo? Se você der um Google por aí, vai ver que em 2024 as exportações de carne de frango dos Estados Unidos recuaram cerca de 7,5%, e que é o terceiro menor volume em uma década. Mas veja neste gráfico, produzido com exclusividade por nossa equipe de pecuária e com base nos dados do USDA, que a queda foi, na verdade, de 3,7%, com projeção de fechar 2025 com produção de 2.950.000 toneladas. Então, essa queda se deve aos casos de gripe aviária nos Estados Unidos, certo? Errado! Esta queda se deve ao aumento da demanda interna por frango no território americano. E isso aconteceu devido ao elevado preço da carne bovina, que vem registrando a mais baixa oferta de gado e, consequentemente, de carne bovina em mais de 70 anos, gerando, assim, uma manobra por parte dos frigoríficos locais, que, para melhorar as margens, diminuíram as exportações de carne de frango diante das oportunidades do mercado interno. E sabe o que aconteceu com o consumo de carne de frango nos Estados Unidos? Não para de crescer. E como você pode ver em mais este gráfico, com base nos dados do Departamento de Agricultura norte-americano, inclusive com a previsão deles para 2025, a escalada de demanda é sequencial, devendo chegar a 18.800.000 toneladas. Nosso assinante sabe que a mudança na dinâmica de oferta e demanda de qualquer mercado gera imediatamente impactos na concorrência e nos preços da carne de frango, tanto para os exportadores quanto para os importadores. Quer mais um estudo importante feito pela nossa equipe de pecuária de corte? Aqui está. E como pode ver, desde 2022, os frigoríficos que operam com este mercado de carne de frango nos Estados Unidos estão diminuindo novamente as importações e colocando mais desse tipo de carne no gigantesco mercado interno norte-americano. Mas então, mesmo com gripe aviária, os frigoríficos do país que atuam no setor de carne de frango melhoraram sua margem de lucro? Sim. Quer um exemplo? Pilgrim's Pride tem alta de 69% em seu lucro no primeiro trimestre. A empresa, controlada pela JBS, aumentou receita para 4.460 bilhões de dólares. Sim, é isso mesmo. A americana Pilgrim's Pride, empresa de proteína de aves controlada pela JBS nos Estados Unidos, registrou um aumento de 69,4% em seu lucro líquido no primeiro trimestre, para 296.300.000 dólares. Quer mais? Uma das maiores concorrentes da JBS no segmento de carnes de frango é a Tyson Foods. E a companhia registrou no primeiro trimestre deste ano de 2025
Lucro operacional de 368 milhões de dólares, quase o dobro do ano anterior. E essa melhora foi impulsionada pelo quê? A forte demanda de carne de frango nos Estados Unidos. Ah, mas isso foi agora em 2025. Se olhar o ano anterior, vai ver números piores para esses frigoríficos. Errado também. Em 2024, a Tyson Foods também obteve bons resultados no setor de frango, com o lucro operacional quase dobrando em relação ao ano anterior, impulsionado por custos mais baixos de grãos e forte demanda. A receita com carne de frango foi de 4 bilhões e 141 milhões de dólares, com aumento de quase 2% devido ao aumento de 3% no volume, apesar da redução de 1,1% no preço médio. A margem operacional ajustada do segmento de frango subiu para 7,5%, contra 3,9% no mesmo período do ano anterior. Mas isso é Tyson e a JBS. A Pilgrim's Pride, que opera nos Estados Unidos e é controlada pela JBS, ao comentar o balanço divulgado localmente, Gilberto Tomazoni afirmou que foi o melhor ano da história. E nas palavras do CEO global da JBS, o mercado americano passa por um momento de baixa oferta de gado e altos preços da carne bovina, o que direciona parte da demanda interna para o frango e suíno. Ou seja, com gripe aviária desde 2022, os frigoríficos dos Estados Unidos que operam no setor e com a gripe aviária a todo vapor estão, e ao que tudo indica, vão continuar, entregando bons resultados financeiros em pleno surto do vírus. Pois é, meu amigo, a turma do derruba os preços do frango e do milho no Brasil, pelo amor de Deus, vai esquecer de contar para você outros fatos para lá de importantes. O primeiro é que o ciclo de produção de carne de frango é extremamente curto, de apenas 45 dias, e isso faz uma baita diferença, já que esse é um mercado que se recupera rapidamente devido ao ciclo curtíssimo. Segundo, frango abatido com gripe aviária segue para consumo, uma vez que o produto é totalmente seguro para a população, já que o vírus não atinge o ser humano. E terceiro, anúncio de abate de frangos por força da contenção do vírus não significa nada. Mas como assim, Rural Business? É isso mesmo. Se der novamente um Google aí, e o nosso banco de dados confirma, foi anunciado na imprensa dos Estados Unidos e do mundo que cerca de 159 milhões de aves foram abatidas desde o início do surto da gripe aviária no país no ano de 2022, afetando todos os 50 estados. Pois é, isso gerou uma perda significativa na produção local, certo? Errado. Veja mais este gráfico produzido com exclusividade pela nossa equipe de pecuária de corte com base nos dados do Departamento de Agricultura norte-americano. E destacado em vermelho à direita, o volume que eles estão prevendo para este ano de 2025, 21 milhões e 690 mil toneladas. E o que você enxerga? Está vendo aí a produção de carne de frango dos Estados Unidos cair? Pois é, ela não para de crescer. E desde 2022, ano do início do foco, os americanos vêm batendo recorde em cima de recorde, como pode ver neste gráfico. Meu amigo, nos próximos dias e meses você vai ver e ouvir muita conversinha fiada sobre o tema gripe aviária no Brasil. E é preciso estar preparado, porque no final deste ano podemos ter os frigoríficos brasileiros que atuam no setor apresentando novos recordes de volume exportado e faturamento. E como diz aquele velho ditado popular, para quem sabe ler, pingo é letra. Então, quando alguém vier falar aí no seu ouvido que muita carne de frango será jogada no mercado interno e com o poder aí de afetar a demanda de carne bovina e ainda que os preços do milho vão cair devido à diminuição da necessidade de demanda de frango aqui no Brasil, lembre-se imediatamente dos fatos que acabamos de expor, que escancaram a realidade do mercado do frango nos Estados Unidos nos últimos anos. Esteja preparado, porque vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. E por ser de utilidade pública para quem opera direta ou indiretamente no mercado de proteína animal e com o intuito de preservar uma boa margem de lucro a todos que produzem frango, bovinos e suínos no Brasil, pedimos licença aos nossos assinantes para colocarmos nas redes sociais a primeira parte da nossa análise de mercado de boi desta segunda-feira, 19 de maio de 2025.
E ao terminar esse vídeo, se você ainda não é nosso assinante, considere essa possibilidade. Afinal, só com informação profissional e investigativa de mercado, como aqui só a Rural Business faz, é que nós vamos ter a real possibilidade de lucrar e sobreviver no mercado agro do Brasil. Considere assinar ou fazer um upgrade nas nossas novas plataformas de informação, a RB Pro e a RB Pro+. Mas então, a gripe aviária tem capacidade de derrubar o valor do gado gordo e da carne bovina no Brasil? Precisa responder? Claro que precisa. E a nossa resposta é não, não tem capacidade de derrubar o valor do gado gordo e da carne bovina no Brasil. Os estoques de gado no Brasil estão e vão continuar cada vez mais baixos nos próximos meses e anos. É o Brasil desenhando a mesma trajetória que vemos hoje nos Estados Unidos, seja no mercado do boi, seja no mercado do frango. Então esteja preparado. E olha, fique muito atento à sua relação de troca boi gordo-bezerro. É que estamos próximos de chegar à marca de 2021 e, na sequência, superar esse patamar. Mesmo com a forte pressão negativa por parte dos grandes frigoríficos para tentar baixar o valor do bezerro em todo o território nacional, o indicador Bezerro Brasil, que avalia uma média simples diária em 11 estados produtores, encerrou a primeira quinzena de maio deste ano em recuperação no seu preço médio. Mas qual foi a média de preço de um animal de 8 a 12 meses de classificação bebê, hein? De boa terminação e boa logística, com até 200 quilos? A matéria-prima encerrou os primeiros 15 dias deste mês com média de R$ 2.674, alta anual de 45,3%, ou R$ 834 a mais por cabeça. Ao avaliar a média de igual intervalo de 2021, quando o patamar anotado foi de R$ 3.037 e que ainda é o atual recorde, temos um recuo de 12%, ou R$ 363 a menos por cabeça. E qual foi o tamanho da recuperação do indicador Boi Magro Brasil? O preço médio desse indicador, que avalia uma média simples diária em 11 estados produtores, registrou para boiadas de classificação bebê, ou seja, de boa terminação e boa logística, com até 360 quilos, média de R$ 4.204 por cabeça nos primeiros 15 dias deste mês. No comparativo anual, isso significa 47,9%, ou R$ 2.842 a mais. Já ao compararmos com igual quinzena de 2021, quando a média atingiu o recorde de R$ 4.293, temos um recuo de 2,1%, ou R$ 89 a menos. E antes de encerrar, eu te convido, passe a operar de forma ainda mais profissional na pecuária de corte. Faça agora mesmo o upgrade na sua assinatura para as novas plataformas da Rural Business, a RB Pro e a RB Pro+. Além de um volume muito maior de informações diárias, com centenas de alertas para os mercados de pecuária e grãos, com o mais completo banco de dados do agronegócio do mundo, gráficos exclusivos, mercado futuro, dólar e fechamento do mercado internacional, você tem acesso a esta análise muito mais cedo, na forma escrita, o que garante oportunidade para lucrar ao longo do dia. Então não perca essa oportunidade. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver.